1 Crônicas, capítulo 17. Ora, sucedeu enquanto estava sentado na sua casa, que Davi disse a Natã, o profeta: Eis que eu habito em uma casa de cedros, mas a arca do pacto do Senhor permanece debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: Faz tudo o que está no teu coração, porque Deus está contigo. E sucedeu naquela mesma noite que a palavra de Deus veio a Natã, dizendo: Vai e diz a Davi, o meu servo: Assim diz o Senhor: Tu não edificarás para mim uma casa na qual eu habite, porque até este dia não tenho habitado em uma casa desde o dia que fiz subir Israel, mas tenho ido de tenda em tenda e de um tabernáculo a outro. Onde quer que eu tenha caminhado com todo Israel, falei alguma palavra a qualquer dos juízes de Israel, aos quais ordenei que alimentassem o meu povo, dizendo: Por que não edificastes para mim uma casa de cedros? Agora, portanto, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tirei do aprisco, do pastoreio das ovelhas, para ser soberano sobre o meu povo, Israel, e tenho estado contigo onde quer que tenhas andado. E tenho cortado todos os teus inimigos de diante de ti, e tenho feito para ti um nome semelhante ao nome dos grandes homens que estão na terra. Também ordenarei um lugar para o meu povo Israel, e haverei de plantá-los, e eles habitarão no seu lugar, e não mais serão removidos. Tampouco os filhos da iniquidade voltarão a se aproveitar deles, como no princípio. E desde o tempo em que eu ordenei aos juízes para estarem acima do meu povo Israel. Além disso, subjugarei todos os teus inimigos, sobretudo digo-te que o Senhor edificará para ti uma casa. E sucederá que quando estiverem expirados os teus dias, quando tiveres de ir para estar com os teus pais, que levantarei a tua semente após ti, a qual será dos teus filhos, e eu estabelecerei o seu reino. Ele edificará uma casa para mim, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Eu serei o seu pai, e ele será o meu filho. E não removerei a minha misericórdia dele, como a removi daquele que esteve antes de ti. Mas eu o assentarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para todo sempre. De acordo com todas essas palavras e de acordo com toda esta visão, assim falou Natã a Davi. E o rei Davi entrou e se assentou diante do Senhor e disse: Quem sou eu, ó Senhor Deus? O que é a minha casa para que tenhas trazido até aqui? E com tudo isto foi pouca coisa aos teus olhos, ó Deus, pois tu tens falado da casa do teu servo para um distante nos porvir, e tens me respeitado como um homem de alto nível, ó Senhor Deus. O que mais Davi pode falar a ti para a honra do teu servo? Porque tu conheces o teu servo, ó Senhor, por causa do teu servo e segundo o teu próprio coração, tu tens feito toda esta grandeza, ao tornares conhecida todas essas grandes coisas. O Senhor, pois, não há outro como tu, nem há qualquer Deus ao teu lado, segundo tudo o que temos ouvido os nossos ouvidos. E que nação na terra é como o teu povo Israel, ao qual Deus foi redimir para ser o seu próprio povo, para fazer um nome de grandeza e temor para ti, ao expulsar as nações de diante do teu povo, o qual tens redimido do Egito? Porque do teu povo Israel fizeste o teu próprio povo para sempre, e tu, Senhor, tornaste-te o seu Deus. Portanto agora, Senhor, que a palavra que tens falado acerca do teu servo e acerca da sua casa seja estabelecida para sempre, e faz conforme tens dito. Que de fato seja estabelecido, que o teu nome possa ser magnificado para sempre, e diga-se: o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel. É o Deus para Israel, e que a casa de Davi e o teu servo seja estabelecida diante de ti. Porque tu, ó meu Deus, disseste ao teu servo que edificarás para ele uma casa, porquanto o teu servo achou valor no seu coração para orar diante de ti. E agora, Senhor, tu és Deus, e tens prometido a tua bondade ao teu servo. Agora, portanto, foste servido a abençoar
a casa do teu servo, para que ela possa estar diante de ti para sempre. Porque tu abençoas, ó Senhor, e ela será abençoada para sempre. Capítulo 18. Agora, depois disso, sucedeu que Davi feriu os filisteus e os subjugou e tomou Gate e as suas aldeias da mão dos filisteus. E ele feriu Moabe, e os moabitas se tornaram servos de Davi e trouxeram presentes. E Davi feriu Hadadezer, rei de Zobá, em Ramate, enquanto vinha para estabelecer o seu domínio junto ao rio Eufrates. E Davi tomou dele 1000 carruagens e 7.000 cavaleiros e 20.000 homens a pé. Davi também jaretou todos os cavalos das carruagens, mas reservou 100 carruagens. E quando os sírios de Damasco vieram para socorrer Hadadezer, o rei de Zobá, Davi matou dos sírios 22.000 homens. Então Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios se tornaram servos de Davi e trouxeram presentes. Assim o Senhor preservava a Davi onde quer que ele fosse. E Davi tomou os escudos de ouro que estavam sobre os servos de Hadadezer e os trouxe para Jerusalém. De modo semelhante, de Tibate e de Com, cidades de Hadadezer, trouxe Davi grande quantidade de bronze, com o qual Salomão fez o mar de bronze, e as colunas e os vasos de bronze. Ora, quando Tou, rei de Amate, ouviu como Davi havia ferido todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá, ele enviou Adorão, o seu filho, até o rei Davi para lhe perguntar como estava e para congratulá-lo porque havia lutado contra Hadadezer e por havê-lo ferido, pois Hadadezer travou guerra contra Tou e com ele toda sorte de vasos de ouro e prata e bronze, os quais o rei Davi também dedicou ao Senhor com a prata e o ouro que ele trouxe de todas as nações, de Edom, de Moabe e dos filhos de Amon, dos filisteus e de Amaleque. Além disso, Abissai, o filho de Zeruia, matou dos edomitas 18.000 no vale do Sal. E ele pôs guarnições em Edom, e todos os edomitas se tornaram servos de Davi. Assim o Senhor preservava Davi onde quer que ele fosse. Assim Davi reinou sobre todo Israel e executou juízo e justiça no meio de todo o seu povo. E Joabe, o filho de Zeruia, estava sobre o exército, e Josafá, o filho de Ailude, cronista, e Zadok, o filho de Aitube, e Abimeleque, o filho de Abiatar, foram sacerdotes. E Savza era escriba, e Benaia, o filho de Joiada, estava sobre os quereteus e peleteus, e os filhos de Davi eram chefes chegados ao rei. Capítulo 19. Ora, sucedeu depois disso que Naás, o rei dos filhos de Amon, morreu e o seu filho reinou em seu lugar. E Davi disse: mostrarei bondade para com Anum, o filho de Naás, porque o seu pai mostrou bondade para comigo. E Davi enviou mensageiros para consolá-lo acerca do seu pai. Assim os servos de Davi adentraram a terra dos filhos de Amon até Anum para consolá-lo. Porém, os príncipes dos filhos de Amon disseram a Anum: porventura pensas que Davi, por honrar a memória do teu pai, te enviou consoladores? Não vieram os seus servos a ti para investigar e para derrubar e espionar a terra? Pelo que Anum tomou os servos de Davi e os barbeou e cortou os seus vestidos pelo meio até suas nádegas e os despiu. Então lá se foram alguns e contaram a Davi como os homens foram servidos, e ele mandou encontrá-los, porque os homens ficaram muito envergonhados. E o rei Davi disse: aguardai em Jericó até que as vossas barbas estejam crescidas, e então retornai. E quando os filhos de Amon viram que tinham ofendido grandemente a Davi, Anum e os filhos de Amon enviaram 1000 talentos de prata para alugar para si carruagens e cavaleiros da Mesopotâmia e da Síria, de Maaca e de Zobá. Assim, eles alugaram 32.000 carruagens, e o rei de Maaca e o seu povo, que vieram e acamparam diante de Medeba. E das suas cidades, os filhos de Amon se reuniram e foram para a batalha. E quando Davi ouviu isto, ele enviou Joabe e todo o exército dos homens poderosos. E os filhos de Amon saíram e ordenaram a batalha diante do portão da cidade. E os reis que tinham vindo estavam à parte no campo. Ora, quando Joabe viu que a batalha estava preparada contra ele,
pela dianteira e retaguarda, ele separou todos os homens escolhidos de Israel e os pôs em formação contra os sírios. E o restante do povo entregou na mão de Abissai, seu irmão, e eles se puseram em formação contra os filhos de Amon. E ele disse: Se os sírios me forem mais fortes, então tu me ajudarás, mas se os filhos de Amon te forem mais fortes, então eu te ajudarei. Seja de boa coragem e comportemo-nos valentemente pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e que faça o Senhor aquilo que for bom à sua vista. Assim Joabe e o povo que estava com ele se aproximou diante dos sírios para a batalha, e eles fugiram diante dele. E quando os filhos de Amon viram que os sírios haviam fugido, eles, de modo semelhante, também fugiram diante de Abissai, o seu irmão, e entraram na cidade. Então Joabe veio até Jerusalém. E quando os sírios viram que foram derrotados por Israel, eles enviaram mensageiros e retiraram os sírios que estavam além do rio Isofaque. Capitão do exército de Hadadezer foi diante deles. Avisado disto, Davi reuniu todo Israel e atravessou o Jordão, marchou sobre eles e ordenou contra eles a batalha. Havendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, eles lutaram contra ele. Porém, os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi matou 7.000 homens dos sírios que lutavam em carruagens e 40.000 homens a pé. E matou Sofaque, o capitão do exército. E quando os servos de Hadadezer viram que eles foram derrotados por Israel, eles fizeram paz com Davi e se tornaram seus servos. Tampouco os sírios ajudariam mais os filhos de Amon. Capítulo 20. E sucedeu que, tendo decorrido 1 ano no tempo em que os reis saem para a batalha, Joabe levou adiante o poder do exército, e devastou a terra dos filhos de Amon, e veio e sitiou Rabá. Porém Davi esperou em Jerusalém. E Joabe feriu Rabá e a destruiu. E Davi tomou a coroa da cabeça do rei e achou nela o peso de 1 talento de ouro. E nela havia pedras preciosas, e ela foi posta na cabeça de Davi, e ele também trouxe muitíssimo despojo da cidade. E ele retirou o povo que nela estava e cortou-lhes com serras e com grados de ferro e com machados. Assim Davi tratou todas as cidades dos filhos de Amon. E Davi e todo o povo retornaram a Jerusalém. E sucedeu depois disso que se ergueu ali guerra em Gézer com os filisteus, tempo no qual Sibecai, ou Uzatita, matou Sipai, que era um dos filhos dos gigantes, e eles foram subjugados. E houve guerra novamente contra os filisteus, e Elanã, o filho de Jair, matou Lame, o irmão de Golias, o geteu, cuja lança, a vara era como um eixo de tecelão. E mais uma vez houve guerra em Gate, onde estava um homem de grande estatura, cujos dedos das mãos e pés eram 24, 6 em cada mão e 6 em cada pé, e ele era também filho de gigantes. Porém, quando ele desafiou Israel, Jonatas, o filho de Simeia, o irmão de Davi, o matou. Estes nasceram aos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Capítulo 21. E Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a enumerar Israel. E Davi disse a Joabe e aos governantes do povo: Ide, enumerai Israel desde Berseba até Dan, e trazei o número deles para mim, para que eu possa sabê-lo. E Joabe respondeu: O Senhor faça o seu povo 100 de vezes maior do que ele é. Mas, meu senhor e rei, não são todos servos do meu senhor? Por que então meu senhor requer esta coisa? Por que será ele causa de transgressão para Israel? Todavia a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que Joabe partiu e foi por todo o Israel e voltou para Jerusalém. E Joabe deu a soma do número do povo a Davi, e todos os de Israel eram 1.100.000 homens que empunhavam a espada. E Judá era 470.000 homens que empunhavam a espada. Porém Levi e Benjamim ele não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável para Joabe. Isso desagradou a Deus, porquanto ele feriu Israel. E Davi disse a Deus: Pequei grandemente em fazer isso, mas agora imploro-te, remove a iniquidade do teu servo, por eu ter feito muito
tolamente. E o Senhor falou a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai e conta a Davi, dizendo: Assim diz o Senhor: Ofereço-te 3 coisas. Escolhe para ti uma delas, para que eu possa fazê-la a ti. Assim Gade veio até Davi e disse a ele: Assim diz o Senhor: Escolhe para ti, ou 3 anos de fome, ou 3 meses para seres destruído diante dos teus inimigos, enquanto a espada dos teus inimigos te supere, ou ainda 3 dias da espada do Senhor, a saber, a peste na terra e o anjo do Senhor destruindo ao longo de toda a costa de Israel. Agora, portanto, aconselha-te de qual palavra trarei de volta aquele que me enviou. E Davi disse a Gade: Estou em um grande aperto, que caiamos agora na mão do Senhor, porque muito grandes são as suas misericórdias, mas que eu não caia na mão de homem. Assim o Senhor enviou peste sobre Israel, e ali caíram de Israel 70.000 homens. E Deus enviou um anjo a Jerusalém para destruí-la, e enquanto ele a estava destruindo, o Senhor olhou e se arrependeu do mal, e disse ao anjo que destruía: Basta, detém agora a tua mão. E o anjo do Senhor se pôs de pé junto à eira de Ornã, o jebuseu. E Davi ergueu os seus olhos e viu o anjo do Senhor de pé entre a terra e o céu, tendo a espada desembainhada na sua mão estendida sobre Jerusalém. Então Davi e os anciões de Israel, que estavam vestidos de pano de saco, caíram sobre as suas faces. E Davi disse a Deus: Não sou eu quem ordenou que o povo fosse numerado? Eu mesmo que pequei e fiz muito mal. Mas quanto a estas ovelhas, o que elas fizeram? Que a tua mão, suplico-te, ó Senhor meu Deus, esteja sobre mim e sobre a casa do meu pai, mas não sobre o teu povo, para que sejam atormentados. Então o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que Davi deveria subir à eira de Ornã, o jebuseu, e erguer um altar ao Senhor. E Davi subiu diante da palavra de Gade, a qual ele falou em nome do Senhor. E Ornã volveu-se e viu o anjo. E ele com seus 4 filhos se esconderam. Ora, Ornã estava joeirando trigo. E enquanto Davi vinha até Ornã, Ornã olhou e viu Davi e saiu da eira e se prostrou diante de Davi com a sua face no chão. Então Davi disse a Ornã: Concede-me o lugar desta eira, para que nela eu possa edificar um altar ao Senhor. Tu me concederás pelo preço cheio, para que a praga possa ser detida do povo. E Ornã disse a Davi: Toma-a para ti, e que o meu senhor e o rei faça aquilo que é bom aos seus olhos. Eis que te dou também os bois por ofertas queimadas, e os instrumentos da eira por lenha, e o trigo por oferta de alimentos, tudo te dou. E o rei Davi disse a Ornã: Não, mas verdadeiramente comprá-la-ei pelo preço cheio, porque não tomarei aquilo que é teu para o Senhor. Tampouco oferecerei ofertas queimadas sem custo. Assim, Davi deu a Ornã pelo lugar o peso de 600 shequels de ouro. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu ofertas queimadas e ofertas de paz, e clamou ao Senhor, e ele lhe respondeu do céu com fogo sobre o altar da oferta queimada. E o Senhor ordenou ao anjo, e ele voltou a pôr a espada na sua bainha. Naquele momento, quando Davi viu que o Senhor havia lhe respondido na eira de Ornã, o jebuseu, ofereceu ali sacrifícios. Porque o tabernáculo do Senhor, o qual Moisés fez no deserto, e o altar da oferta queimada estavam naquele tempo no lugar alto de Gibeão. Porém Davi não conseguiu ir diante dele para indagar a Deus, porque ele estava atemorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Capítulo 22. Então Davi disse: Esta é a casa do Senhor Deus, e este é o altar da oferta queimada por Israel. E Davi ordenou que se reunissem os estrangeiros que estavam na terra de Israel, e o colocou pedreiros para talharem pedras trabalhadas para edificar a casa de Deus. E Davi preparou ferro em abundância para os cravos das folhas dos portões e para as junções, e bronze em abundância de peso imensurável. Também árvores de cedro em abundância, porque os sidônios e os de Tiro
Trouxeram muita madeira de cedro para Davi. E Davi disse: Salomão, o meu filho, é jovem e tenro, e a casa que está para ser edificada para o Senhor precisa ser muito magnífica, de fama e de glória por todas as terras. Portanto, agora quero fazer a preparação para ela. Assim Davi preparou sobejamente antes da sua morte. Depois chamou Salomão seu filho e o incumbiu de edificar uma casa para o Senhor Deus de Israel. E disse Davi a Salomão: Filho meu, quanto a mim, esteve na minha mente edificar uma casa para o nome do Senhor meu Deus. Porém a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Tu tens derramado sangue em demasia e tens feito grandes guerras. Não edificarás uma casa para o meu nome, porque tens vertido muito sangue sobre a terra à minha vista. Eis que te nascerá um filho, que será um homem de repouso. Eu lhe darei repouso de todos os seus inimigos em redor, porque o seu nome será Salomão, e eu darei paz e quietude a Israel nos seus dias. Ele edificará uma casa para o meu nome, e será o meu filho, e eu serei o seu pai, e estabelecerei o trono do seu reino sobre Israel para sempre. Agora, filho meu, o Senhor seja contigo, e prospera, e edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele tem dito acerca de ti. Somente o Senhor te dê sabedoria e entendimento, e te dê incumbência acerca de Israel, para que possa guardar a lei do Senhor teu Deus. Então tu prosperarás se atentares em cumprir os estatutos e juízos que o Senhor incumbiu a Moisés a respeito de Israel. Sê forte e de boa coragem, não temas, nem fique aturdido. Agora, eis que na minha angústia preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro e 1.000.000 de talentos de prata, e bronze e forro sem medida, porque é em abundância, também madeira e pedra tenho preparado, e tu podes aumentá-los. Além disso, há contigo em abundância trabalhadores e talhadores de pedra e madeira, e toda sorte de peritos para toda forma de trabalho. Do ouro e da prata, de bronze e do ferro, não há número. Levanta, portanto, estejas em ação, e o Senhor seja contigo. E Davi também ordenou todos os príncipes de Israel para ajudar Salomão, seu filho, dizendo: Não está o Senhor vosso Deus convosco? E não tem ele dado repouso em todos os lados? Porque ele tem dado todos os moradores da terra na minha mão, e a terra está subjugada diante do Senhor e diante do povo. Agora aplicai o vosso coração e a vossa alma a buscar o Senhor vosso Deus. Levantai-vos, portanto, e edificai o santuário do Senhor Deus, para trazer a arca do pacto do Senhor e os vasos sagrados de Deus para a casa que está para ser edificada ao nome do Senhor.